Eis aí, abençoados, o tema do nosso estudo desta manhã. A palavra que fala da cruz. Nosso versículo inicial está em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. 1 Coríntios 1, 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Santíssima Igreja do Senhor Jesus, povo abençoado, eleitos mais do que vencedores em Cristo, selados com o Santo Espírito da promessa. Hoje, abençoados, nós vamos falar, como sempre, aliás, nós falamos toda semana, da palavra da cruz. Mas hoje nós vamos falar por que o Evangelho da Graça é chamado de palavra da cruz. Qual a importância disso, desse entendimento? Por que o apóstolo Paulo denominou o evangelho que ele pregava de palavra da cruz? Vocês sabem, vocês que já acompanham a graça, que conhecem a revelação da palavra, sabem que o apóstolo Paulo, ele foi escolhido por Deus, um vaso escolhido do Senhor, para receber a revelação plena da nova aliança. O apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e recebeu do Senhor todo o conhecimento daquilo que Jesus havia feito na cruz. Esse é o conhecimento da graça. O que é conhecer a graça, o evangelho da graça? É conhecer o que Jesus fez na cruz do Calvário. Infelizmente, abençoados, é isso que a maioria das chamadas igrejas, denominações, a maioria dos líderes religiosos não entende. Ou se entende, esconde. Tem muita gente, amado, que conhece a graça, mas esconde. E eu sei disso, eu estou falando de coisa que eu sei, tá? Eu não estou chutando, não é teoria de conspiração, é verdade. Tem muita gente aí que é pastor, conhece a graça, mas não prega porque não é conveniente para ele, tá? Mas o fato é que a maioria, por não ter revelação, por viver debaixo de religiosidade, sabe? E a religiosidade, ela é, como eu acabei de falar, bastante conveniente, porque ela aprisiona as pessoas, ela faz as pessoas contribuírem financeiramente de forma obrigatória. Por exemplo, quando eu era do sistema, amado, nas igrejas que eu pertenci, não era só o dízimo, não. Era dízimo, era obrigatório, mas ainda tinha as ofertas alçadas, e ainda tinha envelope da campanha, o envelope do aluguel, o envelope, o carnê não sei do que, sabe? E tudo que se ia fazer tinha um carnê. Vamos comprar não sei o que, tinha um carnê. Ora, para que o dízimo então? Não é verdade? Se já tinha o dízimo, por que ter um carnê por fora? Mas todas as igrejas fazem isso. Tem o dízimo, que já é errado ter, porque o dízimo não existe na nova aliança. Mas eles têm o dízimo, aí tem o envelope de Israel. Ou seja, as pessoas são aprisionadas, E no medo, inclusive, porque a religião usa muito essa coisa do medo, vai perder a salvação. Olha o pecado. Olha o inferno. Olha, você está em desobediência. Olha, não sei o quê. Sabe, as pessoas vivem realmente num aprisionamento terrível, Num peso terrível, nos seus ombros. Até Jesus falou, para os hipócritas religiosos da época dele, Olha, vocês colocam peso no ombro do povo, vocês mesmos não carregam esse peso. Eram hipócritas, como os religiosos são até hoje hipócritas, Por que isso, amados? Porque eles não vivem a cruz. A palavra que é pregada no sistema aí fora, que se diz cristão, não é a palavra da cruz. Eles não colocam a cruz em evidência. O que esse pessoal costuma pregar? Eles costumam pregar muito sobre as curas de Jesus, de Nazaré, ou seja, sobre a trajetória de Jesus física, Então, ele curou, ele expulsou, ele fez, ele aconteceu, ele jejuou no deserto. Eles colocam a mensagem deles toda em Jesus de Nazaré. Esse é um ponto, Eles também se apegam muito ao que eu chamo de motivacionismo. O que é isso? É pregar palavras motivacionais. Então, as igrejas hoje em dia estão baseadas praticamente 99% nisso. Falar de Jesus de Nazaré, Jesus curou, Jesus expulsou, Jesus lutou, Jesus fez, aconteceu, e se apegam muito nas curas, por exemplo. Por quê? Porque eles se baseiam muito nisso.
prometem curas miraculosas e fazem campanhas, né, correntes. Vem aqui você que está com problema, fazer uma corrente, uma campanha. E assim eles vão enrolando o povo nisso, né? Então eles se apegam muito nessa coisa da cura de Jesus. Ou então, quando não é isso, é a questão do motivacionismo. Então, é só mensagem motivacional, é só autoajuda. Não, porque você vai vencer, porque você foi preparado por Deus para alcançar a riqueza, porque você, não sei o quê. É só isso que esse pessoal prega. E as pessoas abençoadas gostam de ouvir isso. É claro que gostam. Imagina só, você está triste, teu coração triste, por algum motivo, uma circunstância qualquer na sua vida. Aí vem um conhecido seu, um amigo seu, e fala assim, irmão, vamos na igreja ali. Chega lá, o pastor começa a pregar palavras motivacionais. Muitas das vezes, abençoados, ele nem entra na Bíblia. Ou quando entra, ele só lê um versículo para dizer que esse versículo deu base para ele. Eu estou falando porque eu vi muito isso, eu tenho certeza que vocês também viram muito isso. Eu vi muito isso. Então o pastor pega um versículo às vezes, ou um trecho, 2, 3, 4 versículos no máximo. Aí ele lê aquilo no início da mensagem, pronto. Ele começa, desanda a falar e fala só de motivação, motivação, motivação. Olha, meu amado, para você ouvir de motivação, você não precisa ir para uma igreja chamada cristã, você pode ir para o Seichonoye, sei lá, ou para uma doutrina qualquer aí, para ouvir, aliás, não precisa nem ser doutrina, você pode ir para uma palestra de autoajuda, o que mais tem por aí? São palestrantes de motivação de autoajuda, você não precisa ir para a igreja. Na igreja, você tem que ouvir o quê? O evangelho. Na igreja, você tem que ouvir a cruz, o que foi feito no Calvário, as consequências da morte de Jesus. É isso que você tem que ouvir. O evangelho é isso. É o que Paulo chama, como nós acabamos de ler aqui no início, de palavra da cruz, que é loucura para os que se perdem, os que perecem. Mas para nós que somos ovelhas, que somos salvos, essa palavra é o poder de Deus, meus amados. Então é importante você entender isso, você entender que a palavra da cruz é o evangelho. Saiu disso, amado, ou é conversa fiada, é a história da carochinha, como nós costumamos dizer aqui, ou então só fala de Jesus de Nazaré, que Jesus jejuou, que Jesus fez acontecer, que Jesus curou, que Jesus ia ser aquilo, mas eles focam só na vida terrena de Jesus, nas bênçãos, nos benefícios passageiros que ele concedeu aos judeus que conviveram com ele naquela época, né? Então eles se apegam muito àquilo ali, aquele momento da história de Jesus de Nazaré. Ou quando não é isso, como eu falei, são palavras apenas de motivação. Sabe? Só que a igreja, o espírito do eleito de Deus, ele se alimenta da palavra da cruz. A tua alma, veja bem, vou repetir, você pode até estar triste, de repente você vai numa igreja, você ouve uma palavra de motivação, a tua alma pode até se alimentar momentaneamente daquilo, mas saiu dali, amado, acabou. É fogo de palha. Vocês entendem? O que transforma, o que te dá força, o que te dá base, o que te dá consistência na tua vida é a palavra da cruz. Palavra motivacional vai te alegrar só uma meia hora. Você vai ouvir, ficou alegre um dia, no outro dia pronto, já passou aquilo ali. Aí você está precisando de mais motivação, mais motivação. Por isso que essas igrejas estão cheias aí fora, porque é só motivacionismo, só motivação, motivação, motivação. É autoajuda, autoajuda, é campanha, é não sei o quê. E palavra da cruz que é bom, nada. Veja bem, abençoados, quando eu falo de Jesus de Nazaré, algumas pessoas podem até ficar ofendidas porque acham que nós somos contra Jesus de Nazaré. Eu já recebi muitas vezes mensagens assim, já vi sua mensagem lá sobre Jesus ressuscitado, quer dizer que você é contra Jesus de Nazaré. Amado, ninguém é contra nada. Nós apenas temos um entendimento de que tudo mudou, e você vai ver isso já já comigo aí. Ou seja, a nossa visão não tem que estar mais em Jesus de Nazaré, ainda que nós respeitemos a sua história, ainda que nós possamos, evidentemente, reter o que é bom daquilo que Jesus de Nazaré ensinou aos judeus da época dele. Claro, existem muitas coisas que Jesus de Nazaré ensinou aos judeus que servem até hoje. Atitudes de amor, a inteligência de Jesus, que é notável, né? Quando você vê a história ali do Senhor nos primeiros livros chamados de evangelhos, né? Mas que na verdade não são evangelhos, eles são livros históricos, né? E esses livros, os 4 primeiros livros do chamado Novo Testamento, entre aspas, né? Esses livros contam a história de Jesus de Nazaré do ponto de vista de alguns autores, né?
Então, ali você encontra muita coisa maravilhosa sobre Jesus, evidentemente, né? Histórias de amor, histórias de perdão, sabe? Como eu falei, a inteligência de Jesus é maravilhosa, tudo isso é maravilhoso. E muita coisa, evidentemente, transcende a cruz. Muita coisa que Jesus de Nazaré falou faz parte da graça. Já fazia parte da graça. Só que Jesus de Nazaré, meus amados, estava debaixo da lei. A palavra diz que ele nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei. Para quem está assistindo no YouTube, na gravação, não ao vivo, tá? Na gravação, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube mensagens sobre o apóstolo Paulo, para você entender essa questão de Paulo, da revelação da graça, e também vou deixar mensagens sobre Jesus de Nazaré e Jesus ressuscitado, para você entender a diferença, para você compreender que você não tem que colocar os olhos em Jesus de Nazaré, não mais. Ou se você colocar, coloque retendo o que é bom dele. O próprio apóstolo Paulo ensina: examinai todas as coisas e retende o que é bom. Não é isso que a palavra diz? Então, quando você vai examinar Jesus de Nazaré, existem coisas que dizem respeito apenas àquele momento. Existem ensinamentos que dizem respeito apenas à lei, porque ele estava debaixo da lei, como eu falei. Então, esse ensinamento você tira da sua vida. Isso não serve para você. Porque você não está debaixo da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei. Agora, existem ensinamentos de Jesus que já, como eu disse, transcendem a cruz e fazem parte da graça. Entende isso? Então nós temos que entrar com olhos iluminados. Agora, você não pode mais colocar o seu olho 100% em Jesus de Nazaré e servir e seguir Jesus de Nazaré. Não pode. Eu vou ler um versículo aqui, como eu falei, eu vou deixar a mensagem embaixo do vídeo no YouTube, tá? Mas eu vou ler só um versículo que é tradicionalíssimo desse assunto, que nós lemos sempre aqui, 2 de Coríntios 5,16. Vejam só. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Veja o que a palavra ensina aqui. E, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, quem é Cristo segundo a carne? Jesus de Nazaré. Então, ainda que tenhamos conhecido Jesus como o Nazareno, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Pegou aí? Não o conhecemos mais desse modo. Olha o ensino do Evangelho, meu amado. Veja bem, não é o Cristiano França que está falando isso. É a palavra, você está lendo na Bíblia. Então a Bíblia está dizendo para você o que? Olha, não conheça ninguém segundo a carne. E ainda que você tenha conhecido Cristo segundo a carne, porque quando isso aqui foi escrito, evidentemente muitas pessoas foram contemporâneas de Jesus e algumas o viram, andaram com ele, né? Então por isso que o apóstolo fala aqui, ó, ainda que você tenha visto Jesus, conhecido ele, andado com ele, visto ele segundo a carne, agora já não o conhecemos mais desse modo, não é mais segundo a carne. Entende? Quando você, meu amado irmão, minha amada irmã, coloca os seus olhos espirituais em Jesus de Nazaré, você vai estar prejudicando a sua visão do Evangelho. Por quê? Porque o teu olho não vai estar na cruz. O teu olho vai estar no Nazareno. Veja bem, o Nazareno está em que período? Antes da cruz. Você está entendendo isso? Entende porque Paulo chama a palavra da cruz? Porque ele fala do que foi feito na cruz. Jesus de Nazaré estava quando? Antes da cruz. As obras que ele realizou enquanto homem estavam ainda debaixo da lei antes da cruz. Então, se você coloca os seus olhos em Jesus segundo a carne e fica tentando imitar Jesus segundo a carne, você vai se colocar debaixo de maldição. Porque Jesus, amado, ele se fez maldição por nós. Vocês já leram isso várias vezes conosco aqui em nossos estudos. Jesus se fez maldição por nós. Ele veio cumprir a lei e ele sofreu toda a maldição da lei em nosso lugar. Agora, se você coloca os seus olhos em Jesus de Nazaré, vou jejuar porque ele jejuou no deserto. Vou pagar o preço porque ele pagou o preço. Vou batizar, vou tomar banho no rio lá porque Jesus se batizou. Sabe? E vou fazer acontecer porque ele fez e aconteceu. Você está imitando ele segundo a carne. Sabe onde é que estão os seus olhos? Os seus olhos estão num véu. Num véu. A gente já vai ler isso aí, abençoado. Num véu. Jesus de Nazaré, a carne de Jesus, meus amados, era um véu. Agora, vocês se lembram, quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu no templo da lei lá de Jerusalém? Vocês se lembram? O véu do templo se rasgou. Esse é um símbolo de quê, amado? De
de que não há mais impedimento ao acesso a Deus. Porque o véu, ele era o quê? Ele era uma separação do chamado Santo dos Santos, ou do Santíssimo Lugar, onde eram oferecidos os sacrifícios principais, os sacrifícios anuais, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar para oferecer o sacrifício, e ali havia a presença de Deus naquele lugar. Havia um véu que separava, as pessoas não podiam entrar ali. Quando aquele véu se rasgou, é o quê? É um caminho novo e vivo que foi aberto, como a palavra fala. Então o véu se rasgou, ou seja, não há mais impedimento. A lei que impedia o acesso a Deus acabou, foi rasgada. Não obstante o templo ter continuado de pé ainda, né? O templo ficou de pé ainda por bons anos ainda, né? Ele foi derrubado no ano 70, na parousia de Jesus, na conclusão de todas as profecias. Aí o templo foi destruído pelo Império Romano. Mas, não obstante isso, simbolicamente o véu se rasgou. A separação então que havia acabou. Um caminho novo foi aberto de acesso a Deus e à graça, meus amados. Sabe o que era esse véu, na verdade, que separava? Era a carne de Jesus. A carne é um véu. Olha só que interessante isso aqui. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler os versículos 19 e 20. Veja só que interessante. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, tá? Pelo sangue de Jesus. Olha só o que o apóstolo está dizendo aqui. Gente, nós temos que ter ousadia agora para entrar no Santo dos Santos. Claro que aqui ele está falando simbolicamente, né? Está falando assim, olha, o caminho novo foi aberto. Nós temos agora que ter ousadia. Antes, nós não podíamos entrar no Santo dos Santos. Não tínhamos acesso a Deus, mas agora nós temos. Tá? 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele, Jesus, nos consagrou. Em algumas versões bíblicas dizem, nos inaugurou. Pelo véu. Detalhe para isso. Pelo véu. Isto é, pela sua carne. Pegou aí? A carne de Jesus era o quê? A carne de Jesus era o véu. Compreendeu? A carne de Cristo era o véu. Então ele nos inaugurou, ele nos consagrou um novo caminho pelo véu. Simbolicamente, o véu que separava lá o Santo dos Santos foi rasgado. Mas qual foi o verdadeiro véu que foi rasgado, de verdade? Foi a carne de Jesus. Então, meus amados, nós temos que atravessar esse véu. Entende? Se você conhece Jesus segundo a carne, você não atravessa o véu. Você fica antes do véu. E aí teus olhos ficam olhando para o véu. Aí eu te digo uma coisa, você olha para o véu, você consegue enxergar alguma coisa? Não, o véu tapa. O véu esconde. Então, se você coloca os seus olhos em Jesus de Nazaré, o véu da carne dele vai esconder o evangelho genuíno de você. Porque você não vai conseguir separar o que é positivo, o que está em linha com a graça, né, daquilo que Jesus de Nazaré ensinou. Você não vai conseguir separar isso, o que é bom do que não é. Porque o teu olho está ainda com um véu. Então você não vai conseguir enxergar. O véu vai tapar os seus olhos. Entende que a carne de Jesus era um véu? Então ele nos consagrou um novo caminho pelo véu, isto é, pela sua carne. Então a carne se rasgou, o véu do templo se rasgou, ou seja, um novo caminho foi aberto. Agora nós temos acesso a Deus, à graça. Por quê? Porque o véu foi rasgado. Antes tinha que ter um sacerdote para oferecer sacrifício, para isso, para aquilo. Hoje não, nós temos acesso direto ao Altíssimo. Até porque o Altíssimo habita em nós. Nós somos um espírito com Deus. Por que tudo isso é possível? Por causa do que foi feito na cruz. Então, amados, nós temos que atravessar o véu da lei, né, o véu de Jesus de Nazaré, e olhar para Jesus Cristo ressuscitado. Embaixo do vídeo no YouTube, quem está na gravação, você não assistiu ainda, assista. Vou deixar algumas mensagens aí. Nós temos 2 mensagens, pelo menos, em vídeo. Eu vou deixar embaixo do vídeo aí o link. Dá para você assistir sobre Jesus de Nazaré e Jesus ressuscitado. Para você entender que nós temos que atravessar esse véu, amado. Esse véu tem que ser atravessado. Por quê? Porque o Evangelho fala da cruz. Se você só fala de Jesus de Nazaré, só fala do que ele fez enquanto homem e dos seus ensinamentos que foram para os judeus, se você só fala disso, você está antes da cruz. Você não atravessou o véu.
Vocês compreendem isso? Então isso não é a palavra da cruz. Veja bem, repito, você pode até reter o que é bom de Jesus de Nazaré, você pode até pegar o que ele ensinou e fundamentar, né, um raciocínio naquilo, desde que esteja em linha com o Evangelho da Graça, claro que você pode. Mas a maioria das igrejas não faz isso. A maioria mistura lei e graça. Então eles dizem que vivem na graça, mas estão ainda antes do véu. Dizem que vivem na graça, mas olham para Jesus segundo a carne, sendo que o véu, que é a carne dele, se rasgou na cruz. Então, a palavra que nós pregamos hoje, amado, é a palavra da cruz. A palavra que evidencia o que foi feito no Calvário. É simples assim. O que o Senhor fez no Calvário? Pois é o que nós estamos tratando aqui. É a graça. Olha só o que Paulo fala, gente, que curioso. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Olha só, primeiro aqui. Olha só. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Olha aí, ó. Que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ó, para os judeus, Jesus era um escândalo. Para os gregos é loucura, né? Porque o grego, por exemplo, não aceitava a ideia de ressurreição. Então, falar de Jesus que morreu e ressuscitou é loucura. Ih, que ressurreição o quê? Entende? Agora veja, nós pregamos o quê? Jesus de Nazaré? O que você leu aqui? Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Ou seja, eu prego Jesus para vocês, Coríntios, da cruz em diante. Pegou? Está entendendo por que Paulo diz que o Evangelho da Graça é a palavra da cruz? Por quê? Porque prega Cristo crucificado. Não é Jesus de Nazaré. Não são as obras, melhor dizendo, de Jesus de Nazaré, as obras dele enquanto homem na terra. É o que ele fez na cruz. Então eu prego Cristo crucificado. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Olha só o que Paulo fala, Paulo insiste aqui aos Coríntios, né? 1 de Coríntios 2, 2. Veja só. Porque nada, olha só, meus amados, preste atenção nesse detalhe. Nada me propus saber entre vós. Nada. Olha só. Senão a Jesus Cristo e este de Nazaré. É isso? Não. Senão a Jesus Cristo e este crucificado. Olha o que o apóstolo está dizendo. Nada me propus a falar entre vocês. A minha sabedoria entre vocês não tem nada além de Cristo crucificado. Está entendendo o que Paulo ensinava? Os outros apóstolos falavam muito de Jesus de Nazaré, obviamente porque eles andaram com ele. A ênfase era o nazareno. Mas a revelação da graça dada a Paulo fez o apóstolo Paulo trazer um outro entendimento. Não é mais Jesus de Nazaré, gente. A nossa proposta agora é Jesus crucificado. Ou seja, é a cruz. Não é Jesus enquanto homem, é o que ele fez na cruz. Está entendendo, amado, o que é a palavra da cruz? Vocês entendem nossa ênfase aqui em falar do que Jesus fez, da graça, das conquistas, das bênçãos espirituais. Por quê? Porque isso é o que enfatiza o que ele fez. Vamos ver então aqui alguns exemplos. Alguns exemplos aqui do que Jesus conquistou por nós. Número 1, a morte de Jesus nos santificou de uma vez por todas. Você vai dizer assim, mas Cristiano, quer dizer que eu sou santo? Amado, diante de Deus, é. Veja bem, como seres humanos, por causa da carne, ninguém consegue ser 100% santo. Por isso que nós dependemos do que Jesus fez na cruz. Vocês já estudaram isso comigo recentemente. Como está escrito em Romanos, né, o Senhor desfez o velho homem. O velho homem foi desfeito na cruz. Então, por isso nós somos santos diante de Deus. Por quê? O Senhor nos olha e nos vê mortos. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, tem uma mensagem recente nossa aí. Já estamos mortos. Vou deixar um link para quem está na gravação. Por que o Senhor Deus nos vê mortos na carne? Porque nós morremos lá na cruz com Jesus. Por isso que diante de Deus, apesar de termos essa carne aqui, né, apesar dela, nós somos santos. Deus nos vê santos. Então as pessoas ficam aí hoje desesperadas. Eu tenho que me santificar diante de Deus, eu tenho que jejuar, eu tenho que pagar o preço, tenho que subir um monte de joelho, e rala daqui, e faz campanha dali, e faz isso, aquilo lá. Por que esse desespero? Porque elas pensam que o Senhor olha para elas e as vê segundo a carne.
Ah, Deus me vê aqui na minha carne, Deus me vê as minhas falhas. Deus vai tirar a salvação, Deus não vai me amar desse jeito. Esse é o desespero da religião. Porque eles não se enxergam santificados. Pois eu digo para você, meu irmão que está ao vivo, você que está pela gravação, eu digo para todos vocês, vocês são santos em Cristo Jesus. Ah, minha carne praticou o mal? Amado, sinto muito, você vai colher o mal que você planta. Agora, diante de Deus, Deus vai te ver santo. Por quê? Porque você é santarrão? Porque você é bonitão? Porque você é religioso? Não, Deus vai te ver santo pelo que Cristo fez na cruz. Por isso que o Evangelho é a palavra da cruz. Veja só, Hebreus capítulo 7, versículo 27. Olha só. Que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo. Pois isto fez ele, Jesus, claro, uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Ó, ele nos santificou quantas vezes? Uma vez por todas. Hebreus 10, versículos do 10 até o 14. A nova versão internacional aqui. Pelo cumprimento desse jejum que estamos fazendo, é isso? Não. Pelo cumprimento do óleo ungido que o padre passou na minha cabeça, é isso? Não. Pelo cumprimento dessa vontade, nós fomos santificados. Que vontade? Por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Pegaram aí ou não? Hã? Por meio dessa vontade. Por meio de quê que nós fomos santificados? Pelo jejum que eu faço, pelo monte, pela campanha, passo óleo? Não. Foi pela oferta de Jesus feita uma vez por todas. Foi por meio dessa oferta que nós fomos santificados de uma vez por todas. Versículos 11 e 12. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. É bom você ter em sua mente que nessa época aqui, o templo lá de Jerusalém ainda estava erguido, ainda estava funcionando. Então aqui o apóstolo está falando de uma realidade que naquela época ainda acontecia. Os sacerdotes todos os dias viviam oferecendo sacrifícios. E Paulo fala, esses sacrifícios nunca podem ou podiam, né? Agora podemos falar podiam. Nunca podiam tirar os pecados. 12. Mas quando este sacerdote, está falando de Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Eu já expliquei aqui que a direita significa poder, autoridade. Não é direita literalmente, tá? Não é que existam 2 tronos no céu, como alguns tentam ensinar. Tem gente que fala que tem 3 tronos, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Eu já vi gente falando que tem 4 tronos, para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo e para Maria, que é mãe de Jesus. Isso é balela, isso é heresia. Há só um trono e um único Deus. E Jesus se assentou como Deus nesse trono. Quando o termo fala sentou-se à direita, significa que ele sentou-se com toda a autoridade de Deus. Tá bom? Versículos 13 e 14, veja só. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Isso aqui, abençoado, é uma referência à espera de Jesus pela sua parousia. Né? Evidentemente, Jesus morreu na cruz, mas ali eles estavam vivendo um período de transição até o ano 70, quando houve a parousia e a destruição do templo de Jerusalém. Então aqui é uma referência, é uma força de expressão dizendo assim, ó, agora ele está aguardando que todos os inimigos sejam derrotados. Figurativamente, qual é o inimigo que tinha que ser derrotado definitivamente? O templo, a lei. Porque a lei havia perdido seu sentido espiritual na cruz. Espiritualmente, a cruz pôs fim à lei. Só que a lei ainda estava sendo praticada, amados. Então, a criação ainda tinha aquela mancha, a criação ainda tinha aquela maldição sendo feita, sendo que Jesus já havia morrido, né? Só que aquilo, até que o templo fosse derrubado, a lei estava funcionando ali, na prática. Os dízimos eram entregues, os sacrifícios, os animais, a Páscoa, tudo era feito ali.
Então por isso que está falando aqui, agora ele morreu, ele já ofereceu o sacrifício, agora ele está aguardando até que os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Isso aconteceu no ano 70, quando o fim da lei foi definitivo. A maldição caiu por terra, o templo veio abaixo e aí acabou-se definitivamente. Agora veja o 14, o ponto aqui não é o 13, o ponto aqui é o 14, veja só. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Olha só, meu amado. Ou seja, os que estão recebendo a santificação na mente, né? Os que estão sendo santificados pela palavra. A palavra vai chegando, vai santificando o entendimento. Mas, na verdade, a pessoa já é santificada no Espírito para sempre. Porque o que ele fez na cruz, amado, ele fez lá na cruz, há 2000 anos atrás, de uma vez por todas, para sempre. Então, os que vão recebendo a palavra vão sendo santificados no seu entendimento. Mas estes foram aperfeiçoados de uma vez por todas. Vocês entendem que diante de Deus você está santo e perfeito e completo? Agora, por quê? Porque tu és santarrão? Porque tu és o bonzão? Não. Porque Jesus morreu e ressuscitou por você. Por isso que o apóstolo Paulo pode afirmar em Colossenses, capítulo 2, versículo 10. Olha só que palavra linda aqui, muito conhecida em nosso meio, né? Colossenses 2:10. E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Jesus é a cabeça, amado, de todo poder. Ele está acima de todo poder. Tá? E está dizendo o quê? Nós estamos perfeitos nele. Você entende, amado, que você não pode se olhar segundo a carne, meu irmão? Porque se você se olhar pela carne, você vai ver imperfeição. Carne é imperfeição. Mas como é que Deus nos vê? Ele nos vê mortos na carne e perfeitos no espírito. Por isso que Paulo fala, estás perfeitos. A palavra perfeito, eu já disse aqui algumas vezes, eu vou repetir para quem não ouviu ainda. A palavra perfeito aqui no grego significa algo que está completo, que está pleno, que está cheio até o topo. Então, para você ter uma metáfora na tua mente, imagina um copo que você enche de água até o limite. Já viu quando você enche o copo de tal maneira que a água faz até uma voltinha em cima? Fica tão completo que faz uma curvinha, né? Ou seja, não tem mais espaço para nada. Esse é o sentido dessa palavra. Ou seja, espiritualmente, estamos plenos, completos, cheios até a borda. Nada nos falta. Então, você vê que não tem sentido como muitos hoje vivem. Vou fazer um jejum para me santificar. Vou fazer um jejum para buscar poder. Vou vestir essa roupa aqui. A minha roupa da minha igreja é doutrinadora. Minha igreja você tem que andar com a saia até o pé. Você quer andar com a saia até o pé, meu irmão? Tudo bem, pode andar. Mas isso não tem nada a ver com a sua vida santificada diante de Deus. Isso é só religiosidade. Então as pessoas querem se santificar com roupa. E o tipo de cabelo. E isso, e aquilo. E jejum, e óleo ungido. Amado, o Senhor já fez o suficiente. Ele já nos tornou perfeitos. Segundo exemplo, a morte de Cristo nos reconciliou. Ou seja, nos salvou para sempre. Você foi salvo lá na cruz, amado, reconciliado. Colossenses 1:22. Veja só a palavra linda aqui do apóstolo. Colossenses, capítulo 1, versículo 22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte. Percebeu onde é que foi a reconciliação, amado? Foi no corpo da carne de Jesus. Fomos unidos a ele na cruz. E pela morte ele nos reconciliou. A fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. Olha só o que a reconciliação que a morte de Jesus fez. Nos tornou santos, sem defeito e irrepreensíveis. Veja bem, no versículo 23, versículo posterior, existe uma condição. Tá? A gente não vai ler o 23 não, tá? Mas eu vou dizer, existe uma... Antes que alguém diga, está isolando o versículo. Não estou isolando. No 23 tem uma condição sim. Paulo fala, se é que permaneceis, etc, etc. Eu vou deixar uma mensagem embaixo do vídeo no YouTube para você que está na gravação. Tá? Se você recebeu a gravação na terça-feira pelo WhatsApp, ou você que está assistindo a partir de quarta-feira que vem, embaixo do vídeo eu vou deixar um link explicando essa condição. Que condicional é essa? Para depois ninguém dizer que está isolando o versículo.
Tá? É bom você entender isso aqui. Mas o ponto aqui é o 22. Para vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. Ou seja, a reconciliação fez isso. A reconciliação, obviamente, nos reconciliou, né, com Deus, com tudo. Fomos unidos a Cristo de uma vez por todas e nos fez o quê? Santos, como nós lemos agora há pouco. Né, o Senhor nos santificou, nos fez sem defeitos e nos fez irrepreensíveis. É o que você é, meu amado. Você que permanece, você que é ovelha de Deus, você é irrepreensível, sem defeito. Pegou, né? 2 Coríntios 5,19. Ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ó, não lançando em conta os pecados dos homens. Olha, meus amados. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Meu amado, você quer mais claro do que isso? O Senhor reconciliou consigo o cosmos. Ele não lançou em conta os pecados dos homens. Por quê? Porque na cruz ele aniquilou o pecado. Entende? E nos confiou a palavra da reconciliação, a mensagem da reconciliação. O que estamos pregando aqui hoje é isso. É a palavra da cruz, é a mensagem da reconciliação, é a palavra da graça. Mais uma consequência da cruz, do que Jesus fez. Um exemplo. Fomos perdoados e justificados. Obviamente. Hoje você vive e viverá eternamente submetido ao perdão de Deus. Você, eu, nós já fomos perdoados para todo sempre. Ah, mas Cristiano, se eu cometer uma falha, não adianta pedir perdão pelo pecado, pela falha, pela carne ativada, não adianta. O que você fez na carne você vai colher. Agora, espiritualmente, você está pleno e completo. Você está perdoado, você entende isso? Você está perdoado. Agora, isso não faz com que as consequências do mal que você pratica, isso não faz com que essas consequências deixem de vir para você. Você entende isso? Plantou o mal, colhe o mal. Plantou o bem, colhe o bem. A matemática é essa, tá? Mas eu não vou entrar nisso. O fato é que fomos justificados e perdoados para sempre. Efésios capítulo 1, versículo 7. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional também. Efésios 1, 7. Olha só que lindo. Nele, em Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue. Redenção é o quê? Ser redimido é ser resgatado. Então, pelo sangue de Cristo, os eleitos foram resgatados, né? E temos o quê? O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Olha, meu amado. A graça de Deus é tão rica, que você, apesar da carne, é perdoado para sempre. Foi, é e sempre será perdoado. Romanos 5, versículo 9. Olha que palavra linda. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue. Pegou? A justificação foi por meio de quê? Do sangue dele. Na cruz fomos justificados. Seremos por ele salvos da ira. Já fomos salvos da ira, né? Aqui a ira estava por vir. O juízo final estava por vir. Nós já fomos libertos. Tá? Já fomos libertos, graças a Deus. Já fomos salvos da ira. Aqui eles estavam antes da parousia, antes do ano 70. Antes do juízo que viria sobre Israel. Tá bom? Mas já fomos salvos da ira. Não a ira. O Senhor, a palavra diz, né? O Senhor não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação. E já alcançamos. Por quê? Porque nos esforçamos? Porque jejuamos? Porque pagamos o preço? Não, já alcançamos porque o Senhor já nos salvou. Ele que morreu na cruz, a morte dele nos salvou, nos reconciliou, nos perdoou, nos santificou para sempre. Isso, meu amado, é a palavra da cruz. Saiu disso, é conversa fiada. Saiu disso, é motivacionismo, é autoajuda, é só bobagem. Você como ovelha, principalmente você agora que conhece a graça, tem que se alimentar somente disso aqui. Palavra da graça. Palavra da cruz. E eu encerro com Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Nós, em graça, nos gloriamos apenas na cruz.
Nós não nos gloriamos no paga-preço, na religião, no jejum, no sacrifício, nada disso. Nós nos gloriamos na cruz. Ou seja, nós nos gloriamos no que foi feito por Cristo na cruz do Calvário.